Olá pessoal, aqui é o professor Grings do canal omatemático.com e hoje nesse vídeo nós iremos resolver um exercício que envolve acoplamento entre polias. Nós temos aqui uma polia grande, um raio de 30 milímetros e outra polia com raio de 10 milímetros. A grande está sendo puxada com uma força de 100 newtons, conforme está aqui. E eu quero saber se eu vou conseguir erguer esta massa aqui de 20 kg que está ligada na polia menor aqui, ó, que tem o raio menor. A gravidade foi dada aqui a 10 metros por segundo ao quadrado, muito habitual. A massa foi dada e a força aplicada aqui, será que ela vai conseguir erguer essa massa? Primeiramente, temos que saber que essa massa tem um peso dado em newtons para ficar compatível com o que eu recebi do outro lado. Então vamos fazer o seguinte, aqui tem um peso que não deixa de ser uma força, que é massa vezes gravidade. A massa é 20 e a gravidade é 10. Resposta: o peso vai ser 200 newtons. O peso é maior do que a força. Será que essa força vai ser ampliada, vai ser multiplicada, vai ser dividida com esse tipo de acoplamento? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha com esse olho aqui, ó, exatamente aqui, perpendicularmente ao eixo. Esse olho está olhando assim, ó. Então vamos ver, esta visão aqui fica mais fácil de a gente fazer uma análise. Então aqui está a transição. Nós vamos passar desse desenho aqui, que está em perspectiva, para esse aqui que está frontal, ortogonal. Ortogonal ao olho que está aqui nessa posição. Então esse pontinho está aqui, está vermelho que eu botei preto, e esta polia está aqui, amarela, e a laranja está aqui com a amarela na frente. O que importa mesmo são os raios de 30 e outro raio de 10. E é esta a imagem que nós iremos analisar. Isso aqui não deixa de ser, né, um jogo de alavancas. Então são duas alavancas. E aqui estão as duas alavancas conforme a gente, né, tinha comentado. O eixo é o ponto de apoio que está entre as duas alavancas, entre os dois raios. Este raio de 30 está aqui, é uma alavanca. E o raio de 10 está aqui, é outra alavanca. A gente tinha calculado que essa força aqui, peso, valia 200 newtons. A questão é, será que esses 100 newtons conseguirá erguer esses 200 newtons? Então nós vamos fazer o cálculo agora, que aqui o raio, e aqui a força, aqui o raio, e aqui o peso. Então qual é o peso que eu consigo erguer nessas condições? Então a gente faz aquele joguinho de alavanca. Raio, a primeira alavanca, vezes a força grande, tem que ser igual ao raio, vezes a outra força, que é o peso. O raio foi dado, 30, a força também foi dada, é 100, e o outro lado, 10. Não precisa passar para metro, porque aqui tem raio em milímetro, aqui tem raio em milímetro, milímetro corta com milímetro, então tanto faz. E o peso que eu consigo erguer eu vou deixar em aberto. Esse peso aqui eu poderia chamar, ao invés de peso, eu vou chamar de x. Troquei por x porque a gente já conhece o peso, que é 200. O que eu quero saber é se esse x aqui vai ser um número superior a 200 ou até mesmo igual a 200 ou inferior. Se esse x for um número superior a 200, aqui, ó, quer dizer que vai conseguir erguer. Se for inferior, aí não consegue erguer. Então, 30 vezes 100, 3.000. E esse 10 passa dividido por 10, que é igual a x. Simplifica um zero com zero e o x, então, será 300 newtons. Isso significa dizer que esses 100 newtons aplicados aqui, desse lado, conseguirão erguer os 200 newtons e ainda com vantagem. Por quê? Porque passou do que era necessário. Precisaria de 200 e já é 300. Então vai ter até uma aceleração, porque vai ter força resultante. Então realmente
a força de 100 N foi multiplicada por 3. Esses exercícios de polir as engrenagens são importantes porque são uma aplicação diária do nosso dia a dia. A gente aplica de forma intuitiva e nunca se preocupou em calcular os valores envolvidos. Mas para alguém da área técnica é necessário calcular e saber os números corretos por uma medida de segurança e projeto. Visite o playlist que eu já deixei à disposição sobre máquinas simples, polias, engrenagens e roldanas. Lá eu calculo essas coisas que a gente usa no cotidiano de forma intuitiva, mas lá nós teremos números. Em breve estarei lançando outros vídeos deste assunto. Portanto, para se manter informado, inscreva-se no canal e não se esqueça de acionar o sininho. Também deixe nos comentários se esse assunto está sendo útil e interessante para você. E com isso, então, aguardo vocês no próximo vídeo.